Show da Liberdade. Entrevista. E nós estamos no mês de agosto, mês dedicado à conscientização sobre o câncer de pulmão. Por isso, hoje, vamos conversar com a doutora Débora Porto, médica oncologista, que vai trazer informações sobre o câncer de pulmão, os tratamentos, também os paradigmas, que são construídos, também a melhor forma, a forma mais comum para você tratar dessa doença, como identificar esses primeiros sintomas. Eu estou na linha com a doutora Débora Porto, médica oncologista. Muito bom dia e obrigada por participar aqui conosco nessa manhã de quarta-feira. Bom dia, Claudiane, muito obrigada pelo convite. E de fato, nesse mês de agosto é super importante a gente falar um pouco sobre a conscientização do câncer de pulmão, que é uma doença que é tão frequente, e que tem um índice de mortalidade muito alto, não só no Brasil, mas no mundo. Isso, doutora Débora Porto. Só retificando, quem tá conversando com a senhora é Núbia Silva, tá certo? Isso. Seja muito bem-vinda, é um prazer falar com a senhora e trazer informações sobre esse assunto tão importante de utilidade pública, que infelizmente ainda acomete tantos brasileiros. E já que estamos vivenciando esse agosto branco, o que é o câncer de pulmão e quais são os tipos mais comuns, para a senhora nos explicar, para aquele ouvinte que está aqui, que chegou conosco, que está acompanhando essa entrevista e tem aquela dúvida bem primária lá do início. Sim, é bem importante destacar que o câncer de pulmão tem dois tipos principais. O câncer de pulmão de pequenas células, que é mais raro, e o câncer de pulmão não pequenas células, que engloba mais de 90% dos tipos. E o câncer de pulmão, ele é uma célula que se multiplica de forma errada na origem dos pulmões, e com isso começa o crescimento e é onde a gente tem que ter o alerta, porque o maior fator de risco para o câncer de pulmão é o tabagismo. Então, a gente sempre tem que ter alerta naqueles pacientes que fumam, principalmente, para a gente ter um cuidado maior, porque são os pacientes que estão sob maior risco de desenvolver o câncer de pulmão. Os principais sintomas, que quem é tabagista, quem é fumante, ou até mesmo quem não é, mas quais são, assim, esses principais sintomas que podem identificar, a presença dessa doença, que nós precisamos ficar alerta? O principal sintoma é a tosse persistente, uma tosse que não melhora, após algumas semanas, Então, é um sinal de alerta. Também dor no peito é uma situação que deve levantar o alerta. Perda de peso que não está sendo explicada por outra causa. Essa tosse, se ela vier acompanhada de raios de sangue, também deve levantar um sinal de alerta. Então, qualquer desses sinais deve ser realmente procurado médico. Mas é importante a gente falar que muitas vezes os sintomas do câncer de pulmão, eles vão se manifestar às vezes com uma doença mais avançada. Por isso que é importante também fazer as medidas preventivas, o check-up, porque nessa forma você tem uma chance de descobrir ele ainda mais precoce. Ou seja, os sintomas, eles podem ser assintomáticos, popularmente, como a gente diz, doutora? Exatamente, ele pode ser assintomático no início. Então, às vezes, quando o tumor é ainda um nódulo pequeno, o paciente usualmente não vai sentir nada. Por isso a importância, do check-up anual, de você ir ao médico, de você fazer os seus exames, Independente. Perfeito. Até se você é fumante ou não, doutora Débora? Independente, até porque a gente tem várias formas de rastrear também outras doenças, E incidentalmente a gente acaba achando o nódulo. Mas, de uma forma geral, pelo programa no Brasil, que está instituído e recomendado, é que aqueles pacientes que sejam fumantes, que têm uma carga tabágica alta, às vezes 15 anos de fumo. Então, que essa população, se chega no consultório do médico, tem que ter uma atenção especial, porque muitas vezes está indicado fazer um exame realmente de rastreio pelo risco aumentado de desenvolver o câncer de pulmão. E lembrando que não é só tabagismo a pessoa que fuma em si, mas a pessoa que convive muito com a pessoa que fuma, Então, o que a gente chama de tabagismo passivo é o segundo fator de risco para câncer de pulmão.
Inclusive, muitas pessoas, né, se perguntam, né? Eu queria até que a senhora explicasse sobre esse fumante passivo, explicasse mais um pouquinho, porque só em você conviver, você seria ao inalar aquela fumaça, doutora? Exatamente. O segundo fator de risco mais conhecido para desenvolver o câncer de pulmão é o tabagismo passivo, aquela pessoa que convive com uma pessoa que fuma, né, bastante. Às vezes tem pessoa que fuma 1-2 maços por dia e fuma num ambiente que não é um ambiente aberto, é um ambiente domiciliar, é um ambiente que você está inalando aquela fumaça. Então, isso por si só é considerado um fator de risco para o câncer de pulmão. E além disso, a gente tem tido outros fatores de risco que não o tabagismo, que não o cigarro, né? O cigarro é responsável por em torno de 85% dos casos de câncer de pulmão. Mas tem outros fatores que vêm crescendo, como poluição ambiental, micropartículas, fatores genéticos, enfim, são vários fatores, mas sempre nesse agosto branco é importante a gente falar sobre a cessação do tabagismo também. Doutora, já que a gente está falando aí sobre essa questão do tabagismo, eu gostaria que a senhora explicasse também um pouquinho sobre o vape, né? Esse vape que chegou como um modismo, né? Veio o alerta, então fala um pouquinho sobre os riscos que ele também pode trazer, que é esse cigarro eletrônico, digamos assim. Sim. O cigarro eletrônico, né, que é o vape, ele foi difundido no início como se fosse uma arma, uma tentativa de você diminuir o fumo, quando na verdade a gente está aumentando o risco de outras doenças, inclusive câncer no futuro. Então o vape ele está sendo combatido de forma bem veemente pela sociedade médica, porque a gente já tem casos de um paciente jovem inalar o vape pouco tempo e desenvolver uma doença inflamatória no pulmão bilateral com pouco tempo de uso, precisando de UTI. Então, ele não só o câncer de pulmão, porque a gente não tem tanto tempo de acompanhamento do vape, então tem poucos dados, mas a gente já tem dados mostrando que ele provoca uma inflamação aguda do pulmão muito grave. Então, ele tem substâncias muito nocivas e realmente ele não deve ser encorajado de forma alguma. E ele não é uma alternativa para deixar de fumar. Ao contrário, ele pode sim também levar a vício, a depender da substância que está dentro do material. Pegando esse gancho, doutora Débora, essas alternativas para você parar de fumar, né? A gente sabe que é um vício, é difícil, a gente sabe que toda compulsão ela é muito difícil dela ser controlada, mas sabemos que é possível sim. Então, assim, quais os principais mecanismos, né, que a sociedade, a população, quem é fumante, que quer se livrar do tabagismo, que quer muito, mas tem todas aquelas dificuldades que a senhora traz? É muito importante esclarecer que não é fácil, né, você parar de fumar. E para isso, quando você tem essa vontade, eu acho que o primeiro passo é o paciente ter a vontade. Não adianta forçar se a pessoa mais interessada não está com vontade de parar, né? Então, quando tem essa vontade, é importantíssimo procurar uma equipe multidisciplinar, principalmente um pneumologista, porque ele, junto com a equipe, tem medidas alternativas médicas e não médicas também, que vai se adequar a depender do perfil de cada paciente, né? Desde adesiva, medicação oral, né? Cada um com seus efeitos colaterais e com sua indicação específica, mas aí existem algumas alternativas que podem ser usadas de acordo com o perfil do paciente, e é importante, o pneumologista pode ser bem importante nessa situação, como também um acompanhamento muitas vezes multidisciplinar, de psicologia, né? E o mais importante de tudo é que o paciente tenha vontade de parar. Isso. Os principais fatores de risco associados ao câncer de pulmão que a senhora poderia trazer esse alerta, doutora Débora? O tabagismo, como eu falei, que é 85% aproximadamente dos casos, é um que vem crescendo muito, né, na literatura médica, que é a poluição ambiental, algumas micropartículas que têm sido estudadas e aumentando os casos em pacientes não fumantes, fatores genéticos, algumas exposições a metais como radônio também. Então, tem alguns que são fatores de risco menos comuns, mas que também aumentam a chance de ter câncer de pulmão.
Doutora, inclusive, até nós assim, aqui no estúdio, né, nós ficamos bem assim, todos fizeram um ar de preocupado, né, de cara assim de preocupado quando a senhora falou sobre a questão da poluição que pode também ser um desses fatores de risco associados ao câncer de pulmão. Para a gente ver o quanto a preocupação, né, com o nosso planeta, com o meio ambiente, que não existe lá fora. Existe o cuidar, né, do nosso planeta, né, doutora? A campanha do Grupo Nacional, do Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica esse ano é justamente poluição ambiental da câncer, porque a gente tem visto isso muito crescente, principalmente na Ásia. A gente já tem dados bem interessantes sobre isso e a gente tem visto mais casos. Infelizmente tem crescido os casos de câncer de pulmão em não fumantes. Então, algumas micropartículas que já foram estudadas, enfim, combustão de óleo, tem algumas coisas que já estão adiantadas nesse sentido. Então, isso é um alerta muito importante a nível de saúde pública global. É muito interessante. E quando, doutora, esse câncer de pulmão, ele é detectado assim precocemente, existe algum tipo de exame de rastreamento indicado que está dentro do protocolo, né, do tratamento que vocês seguem aqui no Brasil? Sim, existe um exame de rastreamento, já foram feitos vários estudos para ver qual o melhor exame, e nessa população de risco, que eu comentei, principalmente os fumantes, o exame de rastreamento de escolha é a tomografia de tórax. Então, a tomografia de tórax com baixa intensidade de radiação é o exame de rastreamento ideal para esses pacientes, porque consegue detectar nódulos em início, né, tumores que são pequenos, né, com a chance de tratamento e cura bem maior, se eles forem detectados nessa fase ainda assintomática. Entendi, doutora. Então, assim, é sempre o cuidado do alerta para a gente observar, principalmente para quem é tabagista, né? Mas observar os sinais do nosso corpo, né? Observar sempre o que ele está dizendo. E se você é tabagista, se você é fumante, ainda mais, né? Observar esses sinais. Perfeito. O nosso rastreamento atualmente está indicado para esse grupo, né, de tabagista, mas se discute muito que, como os fatores de risco estão mudando, é cada vez mais importante que o paciente procure um médico, porque muitas vezes essa indicação pode ser individualizada, né, a depender dos sintomas, enfim, o cuidado com a saúde, né, e com as medidas preventivas também, que diminuem o risco de câncer de uma forma geral, como atividade física, uma alimentação balanceada. Então, isso tudo é muito importante, e conhecer o nosso corpo é bem importante. Ô, doutor, e em quais casos, né, a cirurgia ela pode ser indicada como um tratamento? A cirurgia ela é muito importante para uma doença localizada, né? Uma doença que ainda pode ser retirada de forma cirúrgica. Hoje em dia, o câncer de pulmão ele sempre deve ser tratado de forma multidisciplinar. Com um oncologista, com cirurgião torácico, com pneumologista, porque em muitos casos que a doença está localizada, hoje em dia a gente faz um tratamento perioperatório, que a gente chama antes de operar, existe uma redução do tumor e o paciente vai para a cirurgia após. Então, a cirurgia ainda é um pilar fundamental no tratamento de câncer de pulmão, principalmente naquelas doenças localizadas, né? Aqueles estágios iniciais, uns tamanhos, né, menores. E também, doutora, eu gostaria que a senhora nos explicasse sobre também, a gente falou agora da cirurgia, mas também sobre os tratamentos disponíveis, além desse tratamento multidisciplinar, né, com acompanhamento, o tabagista que está querendo deixar o cigarro, a senhora já falou, já explicou, mas a cirurgia para aquele tratamento localizado, aquele tumor localizado, mas além desses, quais são as principais opções que hoje, né, a ciência disponibiliza para esse tratamento? Isso, é importante falar porque a oncologia clínica, né, essa parte de tratamento sistêmico que a gente chama, ela cresceu muito, principalmente em câncer de pulmão. Então, hoje em dia, né, existem aqueles dois tipos principais que eu falei, mas hoje em dia a gente tem conhecimento de muito mais do que 50 subtipos de câncer de pulmão. Então, às vezes, algum tipo de câncer, a gente faz uma pesquisa genética de mutação e existe um tratamento de comprimido para esse tipo de tumor. Então, cada vez mais o tratamento está sendo individualizado. E nesse sentido, a gente tem vários tratamentos novos, é muito conhecida a quimioterapia, né, convencional, mas hoje em dia a gente tem opções de usar imunoterapia, que é um tratamento
tratamento mais moderno, terapia-alvo, que muitas vezes é oral. Então, a medicina e a oncologia têm crescido assim de forma avassaladora nesse cenário, melhorando muito a sobrevida dos pacientes, mesmo com doença avançada. Ô, doutor, e qual o papel também é importante a gente trazer da quimioterapia e da radioterapia no combate, né, especificamente ao câncer de pulmão? Esses tratamentos de quimio e radioterapia, eles são muito importantes no tratamento do paciente, né? Ele faz parte do arsenal das opções de tratamento do paciente, também como a cirurgia, e eles vão ser usados ou em conjunto ou um antes do outro. Isso vai depender realmente do caso, né? Cada caso a gente tem individualizado cada vez mais, e é importante que esse paciente seja tratado em um centro de referência, né, de oncologia, que esteja apto a escolher o melhor tratamento para ele. A senhora falou sobre a imunoterapia. Comente mais um pouquinho, nos explique, né, para quem está acompanhando, porque algumas pessoas ainda têm dúvidas, né? Ele é um tratamento que chegou, que faz parte também. Então, nos explique um pouquinho sobre ele. Sim, a imunoterapia é um tratamento relativamente novo, né? Porque ele diferente da quimioterapia convencional, que às vezes ataca a célula tumoral e ataca algumas células que estão saudáveis também, a imunoterapia, ela age de uma forma diferente, tentando estimular o nosso sistema imunológico a reconhecer aquela célula do câncer como uma célula que não deveria estar no nosso corpo e tentar com que o nosso sistema imune ataque aquela célula, né? Tem também alguns efeitos colaterais, mas é uma forma diferente de combater o câncer, né? Então, quando ela foi lançada inicialmente, realmente veio mudar o paradigma da oncologia, e alguns casos, né, não serve para todos os casos, mas a gente faz algumas pesquisas para ver qual é aquele paciente que é mais indicado para esse tipo de terapia. Doutora, nos chega agora uma pergunta do Eduardo. Ele diz aqui que ele fuma desde os 9 anos e hoje ele tem 31 anos. Já tentou diversas vezes, né, parar de fumar e não consegue. E ele pergunta, né, como é que ele faz, o que é que ele deve fazer. O Eduardo, que disse que está, né, em Camusim, aí Ceará. Eu não sei se ele é Camusim aqui, né, mas Camusim do Ceará. Vamos ver se ele responde. É bem importante essa pergunta do Eduardo, né? Porque de fato não é fácil, e a gente tem que entender que algumas tentativas elas podem falhar, mas nesse cenário é importante que ele já tenha um acompanhamento com algum médico, porque se ele fuma esse tempo todo, ele já é indicação de entrar num programa de rastreamento, ou seja, sabendo que ele tem um risco maior de desenvolver o câncer de pulmão, de fazer, como eu falei, aquela tomografia de baixa dose do pulmão para detectar qualquer alteração de forma anual. Então, nas novas normas brasileiras, esses pacientes que têm uma alta carga tabágica, é sempre importante tentar parar de fumar, mas nem sempre a gente vai conseguir, mas pelo menos fazer um rastreamento e um acompanhamento mais de perto. Doutora, todos esses tratamentos têm pelo SUS, a imunoterapia também? Não, infelizmente a imunoterapia ainda não foi incorporada ao SUS para esse tipo de tratamento de câncer de pulmão. Então é uma medicação nova, né? A gente espera que os órgãos de Conitec, que são órgãos públicos que escolhem as terapias que vão entrar no SUS, a gente espera que ela entra em breve. Já tem uma recomendação para entrar, na verdade, mas são várias burocracias e custos, e a gente espera que isso consiga ser feito em breve. Alguns pacientes do SUS conseguem usar a nível de protocolo de pesquisa, que alguns hospitais oncológicos do Recife, né, têm no SUS, mas ainda não é disponibilizado amplamente. Ok, doutora Débora Porto, médica oncologista, muito obrigada por sua participação aqui no Show da Liberdade, doutora. Muito obrigada e um bom dia a todos. A senhora atende em Caruaru? Atende em Caruaru, no Oncologia do Agreste. Muito obrigada por sua participação, por esclarecer todas as dúvidas aqui no Show da Liberdade. Conversamos com a médica oncologista, doutora Débora Porto.
Liberdade. Um show de programa.